Bem-vindos ao segundo podcast da TL Projetos e Cidades. Hoje eu estou aqui com a equipe de Novas Áreas e a gente vai contar para vocês como é que funciona todo esse processo de abertura de uma nova área para participar de uma regularização fundiária através da REURB. Eu me chamo Carolina Esteves. Eu me chamo Edna. Eu me chamo Franciele Pereira. Eu me chamo Karen Cortes. E nós somos da ATL Projetos e Cidades. Hoje a gente está gravando aqui o segundo podcast. O primeiro foi sobre o projeto de REURB. E esses conteúdos estão sendo elaborados aqui para os moradores das áreas irregulares aqui do nosso país saberem um pouco mais como é que funciona a regularização através da REURB, que é uma lei federal de 2017, que vem a possibilitar que os moradores das áreas irregulares das cidades iniciem um processo de regularização. Por isso, todo esse conteúdo é a nossa preocupação em passar essas informações para quem agora também tem a possibilidade de ser protagonista na história e iniciar vamos dizer assim, um processo de transformação e resolvendo os problemas da sua família e dos seus vizinhos e da sua cidade. Então, a linguagem desses podcasts que a gente está trazendo aqui para vocês, desse conteúdo, ela é uma linguagem bem simples. A gente vai tentar falar da forma menos técnica possível, apesar de sermos técnicos aqui trabalhando e fazendo isso acontecer. Eu vou apresentar para vocês, eu sou Carolina Esteves, eu e a Franciele, que é nossa gestora de projetos, já estivemos aqui no primeiro podcast. E hoje estão com nós aqui as nossas queridíssimas, a Karen e a Edna, que trabalham no setor de novas áreas, e elas vão se apresentar para vocês, conhecer um pouquinho mais sobre elas também. Prazer, então. Eu sou a Edna, socióloga de formação, tenho pós-graduação em gestão de cidades e acadêmica do serviço social. Eu sou a Karen, sou acadêmica de Relações Públicas, trabalho no setor comercial em abertura de novas áreas e novos negócios, criando relacionamento. Pois então, como é que vai funcionar hoje, né? A gente vai trazer questões, dúvidas que vêm dos moradores no processo de abertura, a gente vai explicar como quase um passo a passo de como que começa, desde o início, desde uma identificação de uma nova área, até entrar com um processo efetivo, assim, abrir uma assembleia para iniciar uma área nova de regularização. Então, para começar a história, a gente tem que entender como é que tudo inicia, né? A gente tem hoje no país dados do Ministério das Cidades que também já não são muito precisos, é que 60% do território brasileiro ele é irregular. E então, como que se identifica uma área? Como é que uma área de projeto, uma área irregular, um núcleo urbano informal, como é chamado mais tecnicamente pela própria lei, chega até a TL Projetos Cidades, até uma empresa privada, para iniciar um processo de regularização. E a Karen constrói esses relacionamentos e recebe muito essa demanda. Então, ela vai explicar para nós como que tudo começa, Karen. Tudo começa de duas formas, então. Uma é quando o nosso cliente nos procura, e ele pode ser uma pessoa isolada, uma única pessoa, pode ser uma associação de moradores, pode ser uma cooperativa. Nos passa a localização, nos passa o endereço, a nossa equipe vai até lá, faz a análise. E a outra forma é quando a nossa equipe faz a busca através de pesquisa e identifica uma área irregular. E o segundo passo é ir até a prefeitura, iniciar respeitosamente a relação com o poder público, né? Para que depois a gente não entre lá simplesmente com um projeto e eles nem saibam quem a gente é. Então, a gente vai, se apresenta a empresa, recebe a prefeitura na empresa se existe essa possibilidade, né? E depois, então, segue para os próximos passos que é a viabilidade, né? Então, a gente constrói relacionamentos. A Karen é ótima em construir relacionamentos. Então, entramos na prefeitura, começamos a entender as necessidades e os objetivos que cada gestor tem do seu território. E para efetivamente entrar e conversar com a comunidade, a gente solicita uma viabilidade, que é a responsabilidade do setor de projetos. Sim, como a Karen falou, né, a gente sempre mantém essa relação muito respeitosa com o poder público, porque a prefeitura é o órgão que faz a gestão da cidade, que faz a gestão do município.
Então, a viabilidade, ela é um documento que nós criamos um padrão para a empresa, e nesse documento a gente coloca as informações iniciais das áreas. A gente apresenta para a prefeitura o perímetro que a gente gostaria de trabalhar. Né? O perímetro seria a delimitação ali da área, os lotes que serão beneficiados com a regularização fundiária. Para que a prefeitura esteja ciente do interesse da empresa e do interesse da comunidade também em regularizar aquela área. E aí a prefeitura, ela nos sinaliza, né? Como a Karen falou, a gente se apresenta, a prefeitura precisa nos conhecer, precisa saber quem é a nossa equipe, saber quem são os nossos técnicos, para que a gente possa ter segurança de chegar na comunidade e dizer, ó, estamos fazendo um trabalho, a prefeitura está ciente, porque acontece de muitos moradores entrarem em contato com a prefeitura, ó, veio uma empresa aqui na minha rua, assim, falar que está fazendo uma análise para regularização fundiária. Então, a prefeitura já está ciente disso, para que a gente tenha sempre uma comunicação horizontal entre todos os envolvidos, né? Que seria a comunidade, o poder público e a empresa. E daí todo mundo está sabendo, a gente pode entrar tranquilamente para iniciar a etapa de mapeamento social, que busca entender, né, como é que é essa comunidade, que é uma especialidade da Edna, que vai contar para nós como é que é e qual a importância, né, dessa etapa. Sim, a gente então inicia toda essa conexão, né, ali com a Karen, enfim, e segue então essa conexão e vínculo com a comunidade, né, conhecendo essa comunidade, conhecer os seus desejos, suas demandas, serviços que tem naquela comunidade, né, tanto do poder público quanto de iniciativa privadas ou projetos, né, a gente faz todo esse mapeamento, todo esse levantamento para a gente entender melhor e poder, né, atender melhor, assistir melhor esta comunidade. Se existe algum projeto social ali também, a gente vai, se apresenta, né? Porque o nosso processo, né, de conexão e de vínculos com a comunidade é desde o início, né, desde a abertura ali da área até o final, né, que é as entregas das matrículas. Então, a gente mantém essa conexão e esse vínculo com a comunidade, né, conhecendo melhor, porque nós estamos chegando, né? A gente se apresenta, entende, né, conversa com as pessoas, identifica os desejos e as necessidades, né? Como é constituída aquela comunidade, né? Então, nós somos os técnicos que estamos chegando naquela comunidade para entender aquela comunidade, para poder fazer um trabalho, né, mais eficaz naquela comunidade. Então, é todo esse mapeamento e levantamento daquela situação daquela comunidade. E, efetivamente, isso está acontecendo antes de iniciar o trabalho. Então, isso tudo é um processo de prospecção do negócio, né? Então, assim, até acontecer a assembleia, a comunidade decidir em conjunto fazer uma regularização fundiária com a gente, esse tudo é um investimento que a própria empresa faz e é uma construção, né? Que precisa entender se a comunidade sabe que tem um problema, se tem um problema, né? Se sabe que tem um problema e se quer resolver o problema que tem. Juntando isso, a gente consegue atuar e a maioria das pessoas precisam ter esse entendimento para que a regularização ela seja um sucesso. Existem comunidades que a gente conversa, que a gente pesquisa, que a gente, né, começa a construir esse relacionamento e que a gente percebe que não tem como dar andamento porque as pessoas não têm interesse em regularizar. É estranho, né? Mas acontece. E tem comunidades que já vêm prontas buscar o nosso apoio para realizar os projetos e tudo o que precisa. Então, me perdi, me inspirei aqui e acabei me perdendo nas minhas perguntas. E vem uma das dúvidas mais comuns que vem, né? Por que a TL, uma empresa privada, que está entrando para resolver? Porque a gente precisa, é um negócio e isso precisa ser viabilizado em algum momento. Esses custos, né? Quem vai financiar o projeto é a comunidade. Então, por que uma empresa privada que está fazendo isso, né? Por que não é a prefeitura, se historicamente isso era resolvido de outra forma, né?
Fran, tu sabe bem como é que funciona. É uma pergunta que vem, né, muito fortemente da comunidade, assim, principalmente nas assembleias, né? Ah, mas isso é obrigação da prefeitura. Com a lei 13.465, que é a lei da REURB, e depois vem o decreto, né, que regulamenta a lei traz a grande novidade é que o morador, ele é a peça principal do processo de regularização fundiária. Então, antigamente, o morador precisava aguardar que a prefeitura fizesse algum processo de regularização naquela área e eram processos bem mais complexos, né? A REURB veio para, entre aspas, facilitar os processos. Então, hoje, o morador ele pode requerer a REURB, né? Ele pode dizer, não, eu quero regularizar aqui onde eu moro, a minha comunidade. Só que o que acontece? A lei da REURB ela surgiu em 2017, com o decreto em 2018. Então, a prefeitura ela não tem braço suficiente para regularizar todas as áreas que são irregulares na cidade. Porque, às vezes, a gente tem a impressão, a falsa impressão, de que o terreno irregular ele é aquele terreno vulnerável, daquela comunidade que possui uma vulnerabilidade social muito grande. Mas não, o terreno irregular, ele tá também naqueles loteamentos que possuem pavimentação, que possuem calçadas acessíveis. Não significa que porque o teu loteamento, ele possui toda essa infraestrutura, que ele seja regular, né? Então, a maior parte das cidades tem uma grande área irregular na cidade. E a prefeitura, ela não tem braço suficiente para abraçar todas essas áreas. Então, a prefeitura vem, desde 2017, 2018, tentando se organizar para atender as áreas das cidades que são irregulares. Mas ela vai dar preferência para essas áreas que são muito vulneráveis, né? Ela vai ter que elencar prioridades ali de acordo com as demandas. Só que como a demanda é muito grande e a prefeitura não possui recurso técnico braçal mesmo para fazer, porque o processo de REURB ele é um processo que leva tempo, ele é um processo que tem muitas etapas e que precisa de muita gente envolvida, a prefeitura não consegue realizar de todas as áreas. Então, para que o morador não fique aguardando 10, 20, 30 anos mais do que já aguardou pela regularização do seu lote, além do morador ser a peça principal, né, da Lei 13.465, ela possibilita também que empresas privadas façam essa regularização. Então, é nesse momento que o morador pode contratar uma empresa privada que tenha uma equipe multidisciplinar, que tenha experiência em regularização fundiária, para conduzir o seu processo junto aos órgãos públicos. E aí, sim, a prefeitura vai fazer ali um acompanhamento, verificar se tudo que a empresa está entregando está de acordo com o que pede a legislação, se a empresa está cumprindo ali com todos os ritos, né, que a lei da REURB pede, e o morador também fica ali fiscalizando o trabalho da empresa, né? Por isso que é importante procurar empresas que sejam capacitadas para fazer esse tipo de projeto. E existem vários benefícios de contratar uma empresa privada e de contratar a TL para fazer a regularização, né? Quais são eles, Karen? Como a Fran já adiantou um pouco, o primeiro deles e o principal, acredito, né, seja a garantia da agilidade e da entrega, principalmente. E é um orgulho muito grande trabalhar numa empresa que, em algumas situações, em reuniões com prefeituras, nós somos bem vistos e bem colocados por ter uma equipe multidisciplinar, né, e completa, para dar garantia nos prazos que existe no projeto, né? A Carol sempre fala que o projeto de REURB, ele é simples, mas ele tem vários pedacinhos, né? O projeto de REURB, ele é simples comparado às leis anteriores, né? Então, ele simplifica os processos, desburocratiza algumas etapas, mas ele é bem complexo. Exato. Né? Além, claro, de também garantir 40%, em torno de 40% a mais de valorização do imóvel, né? Sim. E eu acho que um ponto importante também, né, que quando a gente fala de uma empresa privada,
enquanto o projeto está rolando, eu vou muito aos órgãos públicos, vou muito às prefeituras e aos registros, uma coisa que a gente percebe muito e que a gente conversa bastante, eu e a Karen, é que numa empresa privada, né, falando aqui da ATL, nós estamos todos juntos e muito perto, muito próximos. Então, chega uma demanda de topografia, a gente atende aquela demanda de topografia e a gente envia para o órgão público. E muitas vezes, as prefeituras, elas têm legislações diferentes, né? Elas pedem coisas diferentes. Então, volta uma demanda da prefeitura dizendo, eu queria que vocês apontassem isso no levantamento topográfico. A ATL, ela tem um processo vertical, assim, de trabalho. Então, a gente não precisa entrar em contato com um parceiro, entrar em contato com uma terceira pessoa, não. O nosso engenheiro agrimensor, o Gabriel, ele tá lá. Ele tá 8 horas e 48 minutos por dia lá na TL. Então, a comunicação é muito fácil. A informação, ela roda de uma maneira muito rápida, fácil. A gente senta, a gente discute ali e a gente já sai com uma solução. Então, a gente não precisa, muitas vezes, quando tu divide entre profissionais e empresas, né, o processo de regularização fundiária, tu perde essa agilidade da resolução de problemas, né, da resolução de notificações, de correções que o órgão público pede e também o registro de imóveis. Então, a gente fala muito sobre isso, né, Karen, quando a gente conversa, assim, quando a Karen vai conversar com alguém que está interessado, a gente ressalta isso. Porque ali tá todo mundo pertinho, convivendo diariamente. Então, para nós, é muito mais fácil ter essa resolução, assim, rápida. E esse é um dos segredos do sucesso dos nossos trabalhos, né? Ritmo e uma equipe que está trabalhando junto, unida e com o mesmo objetivo. A gente, inclusive, já pegou projetos de regularização para fazer que já tinha sido iniciado por outros profissionais e que chegou na prefeitura todo desconectado e que a gente teve que pegar e fazer tudo de novo, né? Começar do zero, porque são vários projetos diferentes que, na verdade, são sobre o mesmo território, sobre a mesma coisa. E a gente está falando de cidade, né? A gente está falando de pessoas, a gente está falando de áreas grandes, né? Tem áreas desde menorzinhas, assim, de 30, 40 terrenos, até áreas de mais de 1.000 terrenos. Isso tem um impacto também da questão política. Isso sempre vem essa pergunta, né? E esse medo, porque a gente sabe como é que as coisas funcionam. E como é que é a política, Edna? A política, como é que é o posicionamento da nossa empresa com relação à política? E o que a política interfere num processo de regularização? Então, principalmente este ano, né, que é um ano eleitoral, quando a gente bate na porta, né, dos moradores, eles já falam, é política, né? Só que nós trabalhamos o ano todo, todos os anos, né? E de 2 em 2 anos tem eleições, né? Mas eu creio que o nosso grande propósito e diferencial, né, nós somos uma empresa privada, né, que tem uma equipe multidisciplinar preocupada com as metas, com os prazos, para que a gente possa entregar a melhor qualidade, né, os nossos serviços da melhor qualidade para a comunidade, que a gente entende que as pessoas precisam e as pessoas merecem, né, o melhor de nós. Então, nós somos uma equipe multidisciplinar, essa é uma grande diferencial, né? A política existe sim, porque está aí, né? A gente trabalha com pessoas e política, né? Todos nós somos políticos, né? Mas a política partidária e dentro da comunidade tem, né, as pessoas tanto que moram lá que são políticas, né, partidárias, e outras que são da cidade ou às vezes nem são da cidade, são do estado, né, que fazem o seu trabalho ali político, né, para nós, né, o que nos importa, né, para desenvolver esse trabalho da melhor qualidade para a comunidade é que todas as pessoas tenham esse entendimento do fazer coletivo, né, não do fazer individual e não pensar somente, como a gente diz, né, tem um grande jargão que eu acho que é importante, que juntos somos fortes, né, mas isso acontece sim na comunidade, né, essa organização da comunidade para que possa, né, desenvolver um trabalho da melhor qualidade e saber que aquela pessoa política pode ajudar sim, né, no processo, tanto
na organização ali e na capacitação da comunidade, quanto muitas vezes também, né, de atrapalhar o processo, né? Então, a gente já teve algumas comunidades que teve lideranças, né, que não são políticas, mas são lideranças populares lá na comunidade, que uma entidade organiza toda a comunidade. E o processo flui, né, da melhor maneira possível, né, trazendo mais agilidade para a comunidade e não atrapalhando. E também a gente já teve outro, né, exemplo, né, de alguma comunidade que tinha um político que pensava só em si, não pensava no fazer coletivo, né, na sua comunidade, porque eu acho que esse é um dever, né, de cada pessoa política, partidária, desenvolver essa comunidade, né, de empoderar essa comunidade, não fazer o assistencialismo, e sim trabalhar para a comunidade, né? Então, quem tem esse propósito, né, a gente trabalha com pessoas, né, e as pessoas que têm esse propósito, né, do fazer coletivo, né, de querer o melhor para sua comunidade, de tirar aquela comunidade da invisibilidade, né, do poder público, né, e trazer para a comunidade esses serviços, né, colocar aquela comunidade num patamar, né, que possa sim disputar as demandas de igual para igual com outros loteamentos regulares, né, porque é uma cidade é um todo, logo a distribuição, né, dos recursos, né, para todos. Então a gente trabalha com esse propósito, né, de trabalhar para todos naquela comunidade, e os políticos que queiram, né, ter esse propósito, né, de contribuir para a comunidade, claro, são bem-vindos. A gente trabalha com todos. Mas a nossa equipe, né, essa é uma equipe multidisciplinar, é o nosso grande diferencial de estarmos juntos, né, próximos ali, pertinhos e tal, e ter esse propósito de entregar o trabalho da melhor qualidade possível que a comunidade merece. Para reforçar, né, então, essa fala da Edna, que foi muito importante, a TL Projetos e Cidades é uma empresa privada, somos parte da sociedade civil organizada, não apoiamos partidos políticos, não apoiamos candidatos, né? Cada um aqui dentro tem as suas ideologias, as suas preferências, mas a gente está aqui para servir as pessoas, as comunidades que precisam do conhecimento que a gente tem. Então, é isso que a gente está fazendo no nosso mercado aqui, com tudo que a gente já fez, já aprendeu, tudo que a gente já vivenciou nesses 5 anos da lei, tudo que a gente tem aprendido. Inclusive, hoje a gente está comemorando que ontem, né, a gente teve um momento muito especial, que sempre que a gente recebe, finaliza um trabalho, é um momento muito especial, e a gente retirou aqui no cartório de São Leopoldo, cartório de registro de imóveis, as 189 matrículas da Nabuco, né? Então, é um momento aqui que está todo mundo muito feliz, muito animado com esse final desse ciclo, e agora a gente só está esperando o momento para entregar as matrículas aí para os moradores. E a gente fala, eu espero que a gente esteja realmente falando tudo o que é necessário, mas tem um ponto que quando tu estava comentando, Fran, sobre a questão das comunidades, que não está aqui na nossa pauta e que eu acho que é legal a gente trazer, como é que o morador vai desconfiar que pode estar morando numa área irregular? O que diz, como é que eu sei que eu estou numa área irregular ou não? Porque existem muitas dúvidas a respeito da própria documentação. Existe contrato de compra e venda, existe escritura, existe matrícula, meu Deus. Subescritura, eu pago IPTU, então o terreno é meu. O que é que dá garantia efetiva da propriedade? E quando é que os moradores de áreas, das áreas da cidade, podem desconfiar? Bom, eu acho que eu posso estar morando numa área irregular, vou conversar com meus vizinhos. Explica pra gente, Fran. Então, é uma questão bem delicada, né? Porque a gente conversa com muitas pessoas, assim. Esses dias até eu e a Karen, a gente estava numa reunião, né? E aí a gente teve que conversar bastante para a pessoa entender que é aquilo como eu falei. Eu moro num terreno e a minha rua é asfaltada, eu tenho calçada, eu recolhem meu lixo, eu pago IPTU e eu tenho uma escritura. E aí a gente sempre pede, né? Preciso ver a tua escritura, preciso ver o teu documento. Porque, assim, existe um documento chamado escritura pública.
A escritura pública de compra e venda, ela não é a matrícula, ela não é o documento. O documento que garante a propriedade efetivamente é a matrícula do imóvel e emitida pelo registro de imóveis. Isso é uma dúvida bem importante. Se não tem a matrícula, não tem as garantias legais de propriedade. E esse é o produto da REURB, né? O que acontece? Na maior parte dos casos que a gente atende, tá? O morador, ele adquire aquele terreno por um contrato de promessa de compra e venda. E aí, muitos contratos de promessa de compra e venda, eles chegam na fase da escritura pública. Só que o que acontece? Eu vou lá, faço um contrato de compra e venda para Karen, porque eu vou vender o terreno que eu tenho para Karen. E aí, muitas vezes, eu tenho a matrícula de uma grande área em meu nome. Então, eu tenho uma matrícula lá registrada no registro de imóveis de uma área, e eu peguei aquela área e fiz 10 terrenos. E um desses terrenos, eu fiz um contrato de compra e venda para Karen. E aí eu pego aquele contrato de compra e venda, que a Karen assinou, eu assinei, e eu levo no tabelionato. E aí no tabelionato, eu faço uma escritura pública de compra e venda. E aí entrego para a Karen. E a Karen sai ali faceira, tô com o documento do meu terreno. Mas esse documento não é o documento de titularidade do terreno. O que precisa acontecer? Precisa acontecer a troca da titularidade. Só que o que deve acontecer no rito correto? Eu, Franciele, dividi aquela área que eu tinha em 10 lotes. Então, eu preciso fazer um desmembramento desses 10 lotes. Para fim de fazer esse desmembramento e gerar um documento de cada lote. Esse documento de cada lote eu tenho que entregar para a Karen, porque é a matrícula. Só que o que acontece, né? Antigamente, as pessoas que loteavam, que faziam a divisão dessas áreas, elas não faziam esse desmembramento. Então, ficava um documento só, daqueles 10 lotes, e para Karen eu dava o contrato de promessa de compra e venda e a escritura pública. O que é a escritura pública? É um compromisso lá no tabelionato de que a gente está fazendo essa venda, né? Que eu tô fazendo essa venda e que a Karen tá fazendo a compra. Que era mais ou menos a situação daquela reunião, inclusive, não? Que era a situação daquela reunião. E não era uma pessoa leiga, né? Isso que é interessante dizer, uma pessoa do meio, e mesmo assim houve dificuldade no entendimento, né? E muitas vezes a gente tem a central de relacionamento da TL, né? As pessoas... A Karen e a Edna já estão na área, movimentando a comunidade, e as pessoas começam a ligar, não, mas eu sou regular, eu tenho escritura. E a gente sempre pede a foto do documento, porque aí a gente grifa ali e explica para a pessoa essa diferença, né? O que vale é a matrícula, tem que ter o númerozinho da matrícula, tem que ser emitida pelo registro de imóveis. Tá com dúvida, pega esse documento que tem, leva lá no registro e pergunta para eles, Isso. E a matrícula é individualizada, né? Que tem áreas de terras que são maiores e não está individualizado, não está separado, né? Não tem uma matrícula por terreno. Então, isso também, se a área está numa situação irregular, quando o morador não está na matrícula, tem a sua matrícula individualizada e está o nome dele ali, efetivamente, isso pode ser uma área irregular. E diferentes classes sociais, diferentes situações, tem de todas as classes, né? Desde áreas realmente muito carentes, de extrema vulnerabilidade, subhabitações, até mansões em beiras de áreas de preservação, né? Então, a gente tem de tudo. E uma questão que sempre vem dos moradores, né? Eu lembro que até pouco tempo eu atendi um morador lá na TL, que ele disse, mas eu pago IPTU. E aí eu falei para ele, sim, o senhor paga IPTU, porque em algum momento o senhor falou para a prefeitura, comunicou à prefeitura de que o senhor fulano de tal mora no endereço tal, da rua tal, porque senão a prefeitura tem lá que aquela área é de outro dono. Mas se tu vai lá e tu diz que tu mora lá, a prefeitura vai cobrar o IPTU de ti. Porque se a prefeitura não cobra o IPTU, é renúncia de receita. Então, a prefeitura, ela é fiscalizada por outros órgãos também para fazer o trabalho dela.
Então, a prefeitura pode sim cobrar IPTU de áreas que não são E regularizadas. deve, né? Não só pode, como deve. Existe uma lei federal É. que obriga, né, ao município de cobrar, porque são serviços públicos disponibilizados para os moradores, seja área regular ou não, o serviço público ele existe. Né? Então, né, só continuando o raciocínio, assim, já se paga IPTU daquela área e a prefeitura não consegue incluir aquela área em políticas públicas de incentivo e para melhorar a infraestrutura ali. Então, se já se paga o IPTU e não tem esse benefício da prefeitura conseguir trazer mais investimentos para aquela área, regularizar vai propiciar, né, que a prefeitura vá atrás de mais investimentos para Esses são aquela os área. benefícios, né? Os benefícios para a prefeitura e para a comunidade. E muitas vezes é o que a gente chama de benefícios que eles não são palpáveis, né, pelo morador num primeiro momento. Mas é importante que o morador saiba que a regularização vai propiciar isso. Uhum. Ótimo. E a comunidade, quanto mais organizada, melhor para o processo de REURB, né, Edna? Sim. A REURB, né, vem também com o propósito da organização da comunidade, né? Porque até então a regularização fundiária era feita através do poder público, né? Que ele decidia onde ia fazer, mesmo com muitas instigação da comunidade, ele definia, né? Exceto em alguns casos que existem, que tinha o orçamento participativo que a comunidade identificava, ia lá e defendia a sua demanda, né? Mas até então era feito pelo poder público. Hoje, com a lei da REURB, né, a comunidade se torna protagonista, né, desse processo, porque propicia que ela possa se organizar, né, enquanto movimento ali, enquanto uma associação de moradores ou enquanto lideranças, né, e construir esse processo, né. E nós da TL, a gente convida, né, as pessoas daquela comunidade de nos acompanhar em todas as etapas, né, do processo. Para nós, esse processo transparente, né, que a gente faz, também faz toda a diferença, né. A comunidade sabe o que a gente faz, quando a gente faz, como a gente faz, né, de estar dando esse feedback, né, para a comunidade, de entender a comunidade como está, de dizer que a gente está fazendo uma topografia, que a gente está fazendo um projeto urbanístico, um projeto arquitetônico, um técnico social, um mapeamento, uma reunião para dar retorno para a comunidade de como é que está o processo, né. Então, esse processo, né, faz toda a diferença. Então, por isso, a importância da organização da comunidade. E quando a comunidade ela não tem uma associação, não tem lideranças, a gente auxilia na organização de uma comissão de moradores, né? Sim. Para que mesmo comunidades que não estejam organizadas, a gente organize para a regularização, né? Então, a atuação sempre das pessoas ali que têm maior disponibilidade, ela é super importante. É por isso que a gente fala que é um protagonismo, né, daquela comunidade. A gente chega, né, a gente leva também ferramentas, a gente acaba cumprindo também esse papel da organização, né? De instigar essa organização da comunidade onde não está e fortalece onde já tem alguma organização, né? Para que ela possa tomar as rédeas, né, do processo, acompanhar o processo, né? Nos dizer, é assim e tal, onde é que tá, que dia que foi feita a topografia, né? As pessoas querem saber. Sim, por isso que a gente convida, né, a comunidade a nos acompanhar nesse processo, né? Nas etapas de todo o processo de regularização. Por isso a importância, e eu acho que esse também é um grande diferencial, né? Dos profissionais da TL, né? A gente trabalha com a comunidade, né? Desde o início até o final. E quais áreas que podem ser regularizadas? Então, a gente já falou um pouquinho, né, sobre a questão de que não são somente as áreas que são muito vulneráveis, que são irregulares. Todas as áreas que não possuírem titulação, né, o documento do seu imóvel no nome do proprietário, né, no caso a Franciele mora no lote 10 da rua A. Se o lote 10 da rua A estiver no nome do Joãozinho, que a Franciele não sabe nem quem é, ou então dentro de um grande todo, né, de uma documentação, a gente pode regularizar, ela é uma área irregular.
né? As pessoas que possuem somente contrato de promessa de compra e venda, ou somente escritura pública daquele lote, áreas que não foram desmembradas, né? Que não foram divididas nos lotes, são parte de um grande todo. Essas áreas, elas são passíveis de regularização fundiária. Né? Então, a gente recebe muito essa demanda, assim, eu não sei se a minha área é irregular, vamos checar a documentação do teu terreno. Não importa se tu tem carnê de PTU ou não, tem que checar a documentação do imóvel, né? E se não tem documentação nenhuma? Se não tem documentação nenhuma, tem que vir nos procurar, porque daí a gente faz essa varredura, essa busca, indo atrás de onde vem o teu terreno, né? Da onde surgiu. Porque tem que ter um registro daquilo ali, né? É engraçado, mas a maior parte aqui da região que a gente tá, né? Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga, foi registrado em São Leopoldo, né? Porque tudo iniciou em São Leopoldo. Então, a gente vai atrás, a gente faz essa busca. Tem que ter anotado em algum livro, tem que ter alguma transcrição que diga de onde vem esse pedaço de terra que tu tá morando. E pode acontecer áreas que não tem registro nenhum, né? Pode acontecer áreas que não tem registro nenhum. E aí, o que a gente vai atrás? A gente vai atrás de uma certidão, né, expedida pelo registro de imóveis que diga que aquilo ali não tem matrícula. E aí, a gente vai lá e regulariza e faz toda a etapa do projeto de regularização fundiária e titula no nome da pessoa que está morando ali. Eu queria ressaltar algumas coisas que aqui a gente vai conversando, que é sobre a questão dessas áreas que elas são irregulares. Muitas vezes as pessoas querem fazer melhorias, né? Melhorias habitacionais, querem melhorar a condição da sua casa, e aí precisam de um financiamento. E aí chega lá para pedir o financiamento, seja para qualquer instituição, e a instituição vai dizer, preciso da matrícula do teu imóvel. E não tem. Então, o processo de regularização, ele garante que a pessoa comercialize no mercado imobiliário a um preço justo. Ela permite que a pessoa vá atrás das facilidades de um financiamento, né? Seja para melhoria habitacional, para construção, para aumento de área. Teve um caso, essa semana, acho que foi segunda-feira, uma moradora de Canoas entrou em contato conosco. Nós temos 2 áreas em regularização em Canoas. Uma está sobre a análise da prefeitura e outra já está sobre a análise do registro de imóveis. No caso dessa moradora, a área dela já está no registro de imóveis e ela queria saber quando que sai a matrícula dela. Porque teve um grande temporal aqui na região, Canoas foi muito prejudicada por esse temporal. Teve áreas da cidade que foram completamente, assim, destruídas as casas. E essa área que a gente está regularizando, ela sofreu um pouquinho com esse temporal. Então, essa moradora, ela quer fazer um financiamento para conseguir arrumar alguns estragos que teve na sua casa e também para melhorar outras coisas que ela tem vontade, que ela sente necessidade. E ela sabe que a matrícula chegando, isso vai facilitar mais para ela poder fazer essa melhoria. Então, às vezes, no caso dessa moradora, não, ela já estava em processo de regularização conosco. Mas, às vezes, é só quando acontece, né, algum desastre desse, que a gente não tem controle, foi um temporal, que a gente vai se preocupar, né, com esse tipo de coisa, a viabilizar essas melhorias. Então, isso é muito importante. E a Edna fala muito, ela tem esse contato com a comunidade, ela traz muito a questão da segurança, né, do morador ter a segurança de ter o seu imóvel no seu nome. Tem um outro caso, a gente, como a Edna falou, a gente tem contato com o morador ali durante 2 anos, então a gente tem muita história, muito exemplo para contar. E nesse caso, até a Carol estava comigo, nós fomos até a casa de um casal de moradores. Gravataí, né? Gravataí, que eles já têm uma certa idade e eles têm um filho com deficiência. Então, eles têm uma preocupação de que o dia que eles faltarem, que eles não estiverem mais aqui, eles querem deixar uma pessoa responsável para poder auxiliar na vida desse filho. E para eles, a matrícula é sinônimo de que, independente deles estarem aqui ou não, aquele filho vai ter uma casa, vai ter um lar, vai ter um lugar para morar, né? Independente de quem estiver auxiliando ele vai ter... eu sempre brinco, né, que a casa é uma coisa muito importante pra gente. Porque pode dar tudo errado no teu dia, no final do dia tu vai voltar pra casa. E a sensação de voltar pra casa, né,
é muito boa. Então, a Edna sempre toca muito nessa tecla da segurança para o morador. E acho que esse exemplo é um exemplo claro do quanto isso é importante, ter a propriedade em seu nome, né? A segurança ali. Exatamente. E a lei da REURB prevê também a preferência da titulação em nome da mulher, né, Edna? A gente também não pontuou de falar isso aqui, mas esse é um ponto bem importante da lei e que eu acho que vale a pena a gente comentar também, né? Sim. A gente vê que a maioria, né, são mulheres, né, provedoras de lar, né, que têm seus filhos, enfim, e a importância dessa segurança, né, da mulher saber que ela tem a casa e vai continuar com a casa, né, que mesmo acontecendo algum ou divórcio ou separação, ou às vezes nenhum dos dois estando junto mesmo, o homem vai lá e vende, né, a casa. Então acho que essa coisa de voltar para casa e ter o seu lar, né, é uma segurança sim para a mulher, né, a mulher cuidadora, a mulher provedora do lar, né. Então a gente cumprir esse papel também de garantir, né, e de reforçar que isso está na lei, né, tanto das outras leis de regularização quanto agora da lei da REURB, né, prevê que seja titulado no nome da mulher, né, a gente faz isso e a gente conversa muito, né, com a comunidade nesse sentido, porque muitas vezes a própria mulher não tem esse entendimento dos seus direitos, né, tipo, o meu marido que trabalha, né, eu fico em casa, vai ser no nome dele, né? Então, acho que essa questão da segurança, da titulação no nome da mulher é importante a gente esclarecer com a comunidade, a gente está conversando com essa mulher e tal, e saber, sim, que tanto a mulher tem o direito, sim, de ter a titulação no seu nome. Porque a maioria dos casos de divórcio, né, a mulher que permanece com os filhos, com algumas exceções, né? Então, esse é um cuidado que a lei traz, que é um cuidado de certa forma, com a sociedade, né? De prever que a mulher ali tenha condições de seguir cuidando da sua família. E um processo de REURB, ele abre efetivamente, depois da gente ter todas essas informações da comunidade, depois da gente entender bem quais são as necessidades, e fazer uma assembleia presencial, onde a gente convida todo mundo, onde a gente faz essa votação, explica, né, todo o processo, daí tira as dúvidas, e daí sim a gente abre um processo de regularização. E quem está nos assistindo, está nos ouvindo e quiser começar, quiser tirar dúvida, quiser saber como é que funciona, quiser nos chamar para ajudar, Karen, como é que fala com a gente, como é que faz? Vai ser um prazer conhecer a história do teu lar, a história da irregularidade do teu loteamento. Então, é só nos procurar nos contatos que estão aqui. Nossa equipe está preparada e pronta para receber você que está aqui no estado do Rio Grande do Sul. E é isso. Isso, agradeço muito, meninas, a colaboração de vocês, todo o conteúdo aí riquíssimo que a gente está compartilhando, a disponibilidade, né, a coragem de vir aqui, né, gravar, porque é um desafio para a gente está, né, assim, se preparando bastante para isso, para poder passar informações realmente relevantes para que as pessoas possam iniciar esse ciclo de prosperidade, que é o que a gente acredita muito que a REURB propicia. Diz que a REURB, regularizar a sua área, é conquistar dignidade, no sentido de que tu passa a ser efetivamente proprietário legal daquilo que já é seu, né? Obrigada por nos assistir, acompanhe, né, Fran, as nossas mídias. Eu acho que é importante, né, a gente falar que o que a gente está trazendo aqui nos episódios, né, do ATLcast, é da nossa vivência, que a gente vê a necessidade de trazer essas informações. Mas também é importante que, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem sugestões, se vocês... algo não ficou claro, eu queria entender isso, entrem nas nossas redes sociais, tem bastante conteúdo lá.
chamem ali no direct, liguem, mandem mensagem no WhatsApp, dizendo, eu acho que seria interessante vocês trazerem isso, eu queria saber mais sobre isso, porque daí também a gente consegue enriquecer um pouco mais, seja o nosso ATLcast, sejam as nossas lives, no nosso canal do YouTube tem muita informação, a gente faz lives direcionadas para as comunidades sobre o andamento do projeto de REURB. Tem lá a Carol falando sobre o projeto de REURB. No nosso Instagram tem o dia a dia da equipe, né? Como que funciona o levantamento topográfico. Tem imagem, tem vídeo do Igor, do Gabriel na rua com o drone. Tem imagem da Karen fazendo as visitas dela. Tem imagem da equipe da Edna lá. Então aproveitem as nossas redes sociais. Mandem para os vizinhos. Tá desconfiado que mora numa área irregular? Manda também ali para os vizinhos. Comecem a fomentar essa discussão onde vocês moram. E nós estamos à disposição. Vai lá, segue nosso Instagram, seja nosso amigo no Facebook, se inscreve no canal, deixa o like, ativa a notificação lá, porque a gente está sempre gerando bastante conteúdo e bastante informação. E conteúdo de valor, né? De valor. E a gente sabe que hoje, na atual sociedade que a gente vive, no país que a gente vive, é muito importante que o morador, que a comunidade tenha conhecimento. Então, a gente está aqui muito feliz e disponível para passar todo esse conhecimento para vocês, e o que a gente não souber, a gente vai atrás. E no próximo ATLcast, não percam, a gente vai trazer um morador de uma área que a gente está fazendo a regularização, e para contar também como é que está sendo essa experiência a partir do seu ponto de vista. Então vai ser bem legal essa conversa, a gente está escolhendo bem quem vai vir, porque são muitas pessoas queridas, né, que podem vir, então a gente talvez Vontade faça mais de um. todos. Vontade de trazer vários. Então, fica assim, o nosso site também está bem completo, né, vale a pena entrar lá, tem bastante conteúdo e dos outros serviços também que a gente pode estar ajudando aí quem precisar. Tá bem, gente? Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima.